A Quest divulgou nessa quarta-feira a primeira pesquisa eleitoral sobre as eleições no Rio de Janeiro após o prazo, né, de convenções, né, que é aquele período em que os candidatos confirmam as suas respectivas assinaturas. Coloca aí, por gentileza, Matheus, o post que foi publicado mais cedo, post escrito pelo nosso grande Rodolfo Borges. Sobe um pouquinho, Matheus, porque o Eduardo Paes, ele aparece, desce um pouco, Matheus, ele aparece com 49% das intenções de voto, tá? Na segunda colocação tem uma disputa ali entre o Alexandre Ramagem, né, com 13%, seguido pelo deputado federal Tarcísio Mota, do PSOL, tá? E aí tem um detalhe que essa pesquisa indica, traz para cá, Matheus, é que, primeiro, que o Lula não teve a menor contribuição no crescimento do Eduardo Paes, assim como o escândalo da BIM também não influenciou em absolutamente nada na sondagem em relação ao Alexandre Ramagem. Ainda falando sobre eleições, em São Paulo, na principal cidade do país, o União Brasil fechou questão e vai apoiar o Ricardo Nunes, atual prefeito da capital paulistana. Isso ocorre depois de uma discussão pública entre o presidente da Câmara, Milton Leite, que é do União Brasil, e integrantes da campanha do Ricardo Nunes. Ainda falando sobre eleições, o presidente do PSDB nacional, Marconi Perillo, ele desembarca daqui a pouco em São Paulo para tentar aí convencer o Datena a não datenar, né? Essa é a história. O Datena concedeu uma entrevista para a Folha de São Paulo nessa semana, disse que deu um indicativo de que poderia desistir. Ontem, como nós falamos, ele faltou ao Massa Sabatina e isso aumentou a especulação sobre uma eventual desistência do Datena. O apresentador deu uma entrevista ontem para o Flow e ele disse que não, que ele foi mal interpretado, que ele não tem a menor intenção de desistir. Matheus, coloca por gentileza o trecho do Datena. Quando o Biden percebeu que os médicos disseram que ele não tinha mais condição de concorrer às eleições e realmente a saúde dele tem falhado ultimamente, não é verdade? Quando a família dele o aconselhou a desistir e quando finalmente ele chegou à conclusão de que iria atrapalhar o povo e que nem o seu partido lhe dava apoio, eu disse exatamente isso. Ele teve como presidente da República do maior país econômico, militar do planeta, a hombridade de desistir da campanha, entendeu? Mas e você, Datena? Se eu não tiver apoio do partido, é claro que eu não vou ter condição de ajudar o povo. Foi isso que eu quis dizer. E não dizendo que eu ia desistir. Até o cara perguntou para mim. Não, o cara perguntou o contrário. O cara perguntou para mim o seguinte: mas isso significa que você vai desistir? Eu falei, claro que não. Eu estou dando um exemplo do presidente dos Estados Unidos, que é o assunto mais comentado de hoje. Não só como jornalista, mas como candidato, eu tenho obrigação de comentar isso. Tenho obrigação de comentar. E o cara complementou. Mas isso significa que você vai desistir da campanha? Falei, claro que não. Estou dando o exemplo do Biden. Eu não sou o Biden. Né? Eu nunca chegaria perto de concorrer à presidência dos Estados Unidos. Tá aí. José Luiz Datena. Esse assunto ainda vai repercutir muito, inclusive aqui no meio-dia, tá? Amanhã, se não ocorrer nenhuma intercorrência, amanhã tem entrevista com o presidente do PSDB nacional, Marconi Perillo. Então é bom que a gente vai poder ouvir da boca do próprio Perillo como está a situação do José Luiz Datena.